Espiritismo sem mistério. Agora pegue seu livro dos Espíritos, e porque nós estaremos dando continuidade a esse assunto. Então, para quem não me conhece, eu sou Solange Godoy, junto com André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos amigos. Esta alegria se renova em cada encontro aqui na TV Mundo Maior e esperamos que você que está em casa nos ajude a levar essa mensagem e também a programação da TV Mundo Maior a todos os que você conhece, através do compartilhamento, do convite, das listas que você tiver, envie para eles, porque o nosso programa hoje é ao vivo e você pode fazer perguntas, você pode responder a pergunta desafio que daqui a pouco a Solange vai falar, mas antes de nós entrarmos nisso, nós temos que abraçar todo esse pessoal maravilhoso que está aqui fazendo a TV funcionar, não é mesmo? Nessa época estranha dessa pandemia, ainda tem gente trabalhando bastante. E isto faz para nós uma alegria muito grande, porque graças a eles é que você tem a imagem e o áudio aí na sua casa. Quem são eles, Solange? É isso mesmo, nós temos aqui o nosso querido Rogério Palma, a Fernandinha Lima, a Regina Prata e a Margarete Parpinelli. Aliás, a Margarete e a Regina estão aí anotando as perguntas de vocês, as dúvidas e também as respostas, porque hoje a gente tem a nossa pergunta desafio, que eu vou pedir para a Fernandinha colocar para a gente na tela. A nossa pergunta desafio fala o seguinte: o espírito que vai nascer fica preso ao ventre de sua mãe durante a gravidez? Interessante. O que acontece? Ele fica colado lá, ele fica lá dentro da barriga, ele tá assim meio que impedido de fazer as coisas. O que você acha? Durante a gravidez, aquele espírito que vai nascer, que nós já vimos, com a concepção ele se une àquela célula ovo. Até o nascimento, a princípio, os chamados 9 meses, nós teremos o quê? Um período em que o espírito vai fazer o quê? Vai ficar lá grudado na barriga? Como que ele se relacionará com a sua realidade espiritual? É isso que nós estamos te perguntando, que hoje nós teremos uma resposta do Livro dos Espíritos. Lembrando que você pode participar através do WhatsApp da TV Mundo Maior, 0 Operadora 11 996 433827. Então, vai mandando a resposta, vão mandando também as perguntas, porque assim a gente tem mais tempo de ver aquilo que vocês estão comentando e para a gente poder falar também. Então, 0 Operadora 11 996 433827. Também dá para participar através do Facebook da TV Mundo Maior e do YouTube também da TV Mundo Maior, tá bem? Isso, e nós antes de começarmos, gostaríamos de fazer um convite muito especial. A nossa emissora TV Mundo Maior vai estrear um programa novo, que é o nosso programa velho, o Espiritismo, que fala sobre o Espiritismo nas obras de André Luiz, não é, Solange? Isso, o Espiritismo sem mistério. Não, é o Espírito da Espírito Letra. da Letra. Nós demos risada que hoje... Nós temos tanto Antes de programa. começar, nós já trocamos as coisas aqui hoje. É isso aí. Então, o Espírito da Letra, Solange vai explicar para vocês. Aí a Fernandinha vai pôr a Solange no foco. Então vamos lá, olha, no Espírito da Letra, para quem não conhece, estão sendo analisadas as obras do Espírito André Luiz. São obras que vão desde aquele livro muito bonito, Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, e assim vai. Toda essa série, nós já temos 7 livros lidos, comentados, e agora nós estamos entrando com o 8º livro, que se chama Nos Domínios da Mediunidade. Então vai estrear no próximo sábado, dia 5 de setembro. Você não pode perder, porque a partir das 17 horas você vai ver o primeiro capítulo, a introdução do livro Nos Domínios da Mediunidade. Isso para a gente traz bastante alegria, porque toda essa série é muito instrutiva, vale a pena você conhecer e vale a pena até você reunir os amigos, os familiares, para estudar junto, para aprender. Então, é isso aí. E aqui você vai ter a oportunidade de, em cada sábado, às 17 horas, você também assistir um programa inédito. Um programa novo estreará sempre nos sábados, às 17 horas, na programação da TV Mundo Maior. Nós também teremos
a estreia no sábado na TV Alvorada Espírita, no nosso YouTube. Então, a partir do sábado, a TV Alvorada Espírita vai disponibilizar também o arquivo, mas a estreia na programação será na TV Mundo Maior, na grade de programação da TV. Acredito que vão fazer algumas reprises ao longo da semana, mas a estreia do programa original, o programa novo, é sempre no sábado às 17 horas. Avise seus amigos, tem muita gente nos pedindo, quando vai começar o próximo livro, quando vai ter a estreia do O Espírito da Letra. Eu estou avisando, vai ser sábado agora, dia 5 de setembro, ok? Bem, feita a nossa confusão de título de programa, não é, Solange? Vai aqui na geral pra gente abraçar todo mundo. Eu e a Solange estamos sempre juntos em vários programas, então é muito comum que a gente troque um nome de um por outro, porque tudo tem espiritismo, né? Nós fazemos o nosso Alegria de Viver aqui na Rádio Boa Nova e na TV Mundo Maior, fazemos o Espiritismo Sem Mistério de hoje, o Espírito da Letra. Então, vocês poderão atender a todas estas programações e as demais, não é, dos outros comunicadores. Então, agora a Fernandinha vai pôr pra gente o primeiro slide de hoje, que é aquele que dá o foco do que estamos tratando, não é, Solange? Isso, essa bela imagem, né, no momento em que o espermatozoide se une ao ovo. E ao óvulo. E ao mesmo tempo a conexão do espírito com aquele corpo que está agora em formação. A união da alma e do corpo, nós estamos tratando disso no Livro dos Espíritos, nesse conjunto de perguntas que vai da 344 até a 360. Já começamos e hoje nós vamos para a pergunta inicial, que é do slide 2, a pergunta 348. Você vai ver na tela. O espírito sabe com antecedência que o corpo que escolheu não tem chance de vida? Nós vimos no último programa, não é? Você vai até o offline, lá no YouTube, entra lá no YouTube da TV Mundo Maior e procura o Espiritismo Sem Mistério 2020, o Livro dos Espíritos. Lá você terá todos os programas anteriores. E no programa último que foi feito, nós vimos que muitas vezes o corpo do espírito, que é o futuro corpo, ele perece. Ele não terá condições de viver. Vimos isso no final do último programa, não é, Solange? E então agora, Kardec aproveita aquilo que os espíritos responderam e faz essa pergunta 348. O espírito que vai renascer sabe que aquele corpo que ele escolheu não terá chance de sobreviver? Ele tem essa consciência? É a pergunta que nós vimos na tela. E agora nós vamos ver o que os espíritos respondem através do slide número 3, que a Fernandinha já pôs aí. Algumas vezes sabe. Porém, se escolheu esse corpo por causa disso, é porque está recuando diante da prova. Olha só. O espírito que vai reencarnar, às vezes, estando nessa condição reencarnatória, ele pode saber que aquele corpo que foi o escolhido, por algum motivo, não terá vida física garantida. Ele não estará em condições de terminar essa formação adequadamente. Então, às vezes, o espírito já sabe. Porém, se o espírito, quando fez a escolha, sabe que o corpo dele não vai viver e é por isso que ele escolheu aquele corpo, na verdade, ele não está querendo reencarnar, não é? É uma forma de tentar ludibriar a sequência reencarnatória do aprendizado que cada um de nós tem que passar. Então, veja só, esta atitude de escolher com a deliberada ideia de que o corpo morra, assim ele pode ficar no plano espiritual, já demonstra que ele está recuando diante da prova. Nós já vimos que, nesse estado inicial, o espírito pode romper os liames caso ele recue, caso ele não aceite a reencarnação depois de já estar ligado ao ovo, né, ao feto que está se formando. Porque as ligações são muito tênues. Ele pode, por vontade própria, se ausentar. Mas, é claro, neste caso, o corpo estaria sendo formado perfeitamente. Mas ele também sabe que se alguma coisa não vai dar certo naquela gravidez e ele pede aquele corpo, ele pede para nascer dali,
é porque, na verdade, ele também, mesmo não estando declarando que ele quer fugir, na verdade, ele quer realmente um corpo que dê um problema qualquer e ele não precisa ficar preso, não é? Então, os espíritos sabem, pela maneira como nós procedemos mentalmente, pela nossa maneira de agir, que o que nós estamos querendo não é verdadeiramente uma encarnação séria. Nós queremos apenas fazer de conta que a gente quer voltar, mas na verdade a gente não quer ficar preso àquela contingência, não é mesmo? Então, com isto, nós vamos dar sequência à pergunta seguinte, que é importante também. Mas antes de a gente passar na pergunta seguinte, aqueles que estão chegando agora, nós vamos mostrar a pergunta desafio. A pergunta do slide 13, a Fernandinha vai pôr para a gente na tela. O espírito que vai nascer fica preso ao ventre de sua mãe durante a gravidez? Será que o espírito que vai nascer ele vai ficar preso durante a gravidez ao ventre da mãe? Então, vocês podem responder para a gente através do WhatsApp da TV Mundo Maior, 0 operadora 11 996 433827. Mande a sua resposta, também as suas dúvidas, porque nós estaremos aqui anotando, tá ok? E nós pedimos às nossas queridas irmãs, a Regina Prata e a Margarete, que já possam ir enviando para nós as participações. Porque assim a gente vai lendo com antecedência e se tem alguém que está fazendo uma pergunta, a gente pode talvez interromper os comentários para nos dedicarmos a responder aquilo que está sendo colocado. Então, vocês tendo já alguém que tenha mesmo que seja com bom dia, boa tarde, boa noite, né? Você já manda para nós para a gente poder agilizar isto. Essa pergunta desafio vai ser respondida aqui também no texto do Livro dos Espíritos. Só que agora nós vamos para a pergunta que estávamos na sequência esperando. É 349 do slide, que você vai ver aí o slide número 4. A Fernandinha vai pôr para nós. Quando uma encarnação falha para o espírito, por uma causa qualquer, ela é suprida imediatamente por outra? Olha que interessante. Pode acontecer que uma encarnação falhe. Ela não estava indo bem e, de repente, acontece um problema. O espírito já tinha se preparado, nós já vimos isso na reencarnação do Segismundo, né? Põe aqui na geral pra gente, olha. Você vê nos programas anteriores, nós temos 5 programas que fizemos aqui, eu e a Solange, sobre a reencarnação do Segismundo do livro Missionários da Luz, não é, Solange? Uhum. Com as imagens, inclusive, do Projeto Imagem. Você viu como foi o trabalho de organizar o casal, o pai que não queria aceitar a reencarnação do Segismundo, como foi a preparação depois do corpo, como aquela cerimônia tão especial de ligação do espírito ao corpo. E tudo isso feito com bastante cuidado, bastante capricho. Mas pode acontecer que durante a gestação alguma coisa se interponha, um acidente qualquer, um remédio que a pessoa toma e faz um efeito negativo sobre o feto. Então, são coisas não previstas de forma completa, de forma a impedir que aconteçam, são casuísmos da vida e que pode possibilitar que o espírito esteja impedido de viver naquele corpo físico porque o corpo perece. E isso acontece muitas vezes. Nós temos muitas gestações que são frustradas por algum motivo. Nós já estudamos uma parte desses motivos nos programas anteriores. Mas o que acontece? Também, e é muito legal, falando do espírito da letra, que no último livro que nós apresentamos, e você vai encontrar isto também na internet, seja no canal da TV Alvorada Espírita, nós temos todos os livros desta sequência, seja aqui na TV Mundo Maior, nos offlines, nos programas anteriores, você verá também que o espírito Júlio estava em processos de resgate e ele passa por uma encarnação em que ele morre afogado. Aí ele vai para o plano espiritual, se mantém numa condição infantil, está lá no lar da bênção com a Mariana, com as tias que vão cuidar dele. Prepara-se uma outra encarnação,
ele vai renascer, vai viver de novo pouco tempo, 1 ano, 1 ano e meio no máximo, vai desencarnar de novo. Então você vê que esse espírito está nessa história do André Luiz, Entre a Terra e o Céu, você vai ver que eles estão tratando exatamente deste tema. O corpo vai morrer, só que neste caso do Júlio, o menino tinha nascido. No caso da pergunta de Kardec, ainda não aconteceu o nascimento, não é, Solange? Isso mesmo. Apenas que a mesma coisa aconteceu, morreu. O corpo não foi terminado. Então, o que acontece? Vem aqui para mim agora. O que acontece? Quando por algum motivo essa encarnação falha, ela é imediatamente suprida por outra. O espírito tinha um corpo que de repente não deu certo e ele então vê o seu corpo perecer antes de nascer. E aí, essa encarnação se frustrou. Agora, o que acontece com o espírito? Essa é a dúvida de Kardec, não é? Ela é suprida por uma outra encarnação imediatamente, como é, por exemplo, no caso do espírito Júlio, do livro Entre a Terra e o Céu, ele passou logo depois por uma outra encarnação. E isso acontece sempre. Vamos ver então agora, no próximo slide, o que os espíritos respondem a Kardec e a Solange vai ler para nós. Nem sempre imediatamente. O espírito precisa de tempo para escolher de novo, a menos que a reencarnação imediata provenha de uma determinação anterior. Veja então, pode deixar o texto na tela um minutinho. A pergunta, quando Kardec se refere ao tempo, eles estão respondendo que não é imediato o processo reencarnatório. Às vezes precisa organizar de novo um casal, organizar de novo uma situação. Às vezes o próprio espírito vai precisar de tempo para uma nova escolha. Agora, pode acontecer que no processo de preparação já tenha acontecido esta preparação anterior, do ponto de vista de que, olha, nós vamos colocar você vai ter um corpo, mas se esse corpo falhar por algum motivo, você vai ser encaminhado imediatamente para uma próxima encarnação rápida. Então, se isso já foi objeto de uma determinação anterior, então esta reencarnação vai acontecer na brevidade possível dentro das condições que o espírito precisará encontrar nos futuros pais que vão recebê-lo. Às vezes serão os mesmos pais, às vezes podem ser pais que não sejam os mesmos, mas que sejam ligados ao espírito. Então, é importante que nós nos lembremos disso. Não é sempre que vai acontecer de imediato, porque às vezes o espírito precisa escolher de novo uma outra condição. Porém, se isso já ficou deliberado, se isso já ficou marcado durante o processo de preparação encarnatória, se não der certo nessa, vai encarnar em outra imediatamente ou assim que surgir a chance, aí isso já poderá ser suprido com rapidez, não é? Essa é a resposta que os espíritos nos dão. Fala, Solange. Não, é isso mesmo. E eu não sei se a gente poderia citar como exemplo aqui, quando tem que reencarnar um espírito mais elevado, ele vai ter que reencarnar numa determinada época. Então, suponhamos que aquele reencarne, aquele corpo que está sendo formado não vai dar muito certo. É como se ele já tivesse um plano B. Ou seja, se você não reencarnar por essa família, como você tem que ir à Terra nesse período, nesse momento, nós já temos uma outra família, um outro local que, caso não dê certo, nós temos outras opções. Isso também acontece, e às vezes até com mais frequência, com aqueles espíritos que são obrigados a nascer. Os espíritos cuja reencarnação é chamada compulsória, por motivos judiciais, vamos dizer assim, esses espíritos, eles não precisam de corpos especiais. Eles não têm méritos suficientes para escolher. Então, o que acontece? Feita a preparação e por algum motivo aquele corpo que estava sendo gerado não pôde chegar a termo, eles, ao invés de reconduzirem o espírito ao seu estado anterior,
já que é um espírito que, para ser colocado num futuro corpo, não estava de acordo, eles imediatamente podem encaminhar o espírito para um outro corpo. Mesmo que você vê a quantas pessoas na Terra interessadas em realizar atos sexuais, mesmo sem afeto, sem nenhum tipo de cuidados, e vão pondo os filhos no mundo se aparecerem. Então, esses são corpos que muitas vezes se utilizam para que estes espíritos que não puderam nascer numa condição anterior, por causa da falência daquele primeiro corpo, sejam encaminhados para um outro corpo. Então, é um caso até mais comum de você encontrar reencarnações quase que imediatamente após aquela primeira frustrada, porque ele está num estado de redução, já está pronto, já vai ser colocado para... Ele estava saindo da fila. Aí aconteceu um problema com o corpo. Ele volta o cara para o próximo da fila, já vai ser ele, né? Vamos chamar assim, para você entender esse mecanismo, né? Como se houvesse uma fila de reencarnantes e cada vez que chega a vez dele, ele entra nesse processo reencarnatório e outro assume o seu lugar na fila. Mas por algum motivo aquilo lá suspendeu-se, então o próximo corpo disponível, a próxima união física vai ser encaminhada para que ele renasça. Então, é assim que também o mundo espiritual estabelece essa maneira de dar continuidade a um processo reencarnatório. É isso aí, André. Agora nós tem já temos bastante algumas gente. Vamos lá, participações. Solange? Vamos lá? Peraí, deixa eu pegar aqui, ó. Marisa Santos, Ela boa tarde, Holanda. da Holanda. Abraços fraternos da Holanda. Obrigado, Marisa. Você sempre está conosco no nosso programa. Nós agradecemos muito a sua participação também, viu, querida? A Valquíria Esquilto, boa tarde, muita luz a todos, eu acompanho sempre pelo YouTube. Hoje não estou conseguindo, espero que... Ela está dizendo que não está conseguindo. Como posso resolver? Hoje estou feliz por estar online. Então, muito bem, Valquíria, espero que você já tenha acertado isso. Escreve isso aí, o pessoal da técnica da TV Mundo Maior vai responder para você, viu, Valquíria? A Ana Guedes, boa tarde, Ana Guedes. A Elza Rossi, que diz que fica vinculado... Ela está respondendo a pergunta, não é? A Beth Francioli, que também nos manda, juntamente com o Eugênio Lico, uma saudação de boa tarde para vocês também, queridos. A Leida da Silva Alves, já estou estudando o livro No Mundo Maior, no Espírito da Letra. É, isso mesmo. Que bacana. Nós estamos com o livro No Mundo Maior já feito antes do Libertação e antes do Entre a Terra e o Céu. Faltam 2 para você chegar no próximo que vai começar, mas mesmo assim, vai estudando os 2 ao mesmo tempo. Sábado estreia, às 17 horas aqui na TV Mundo Maior. A Maria Rosário Silveira, boa tarde a todos. A Patrícia Caramori, boa tarde a todos também. Agora pelo WhatsApp, nós temos a Mônica Milanês lá de Salto. Um grande abraço, Oi, Mônica. Obrigado, querida. A Cícera Rosendo, querida, boa tarde a todos. A Deise também nos saúda, como a Iracilda Galdino, a Judite Santos, todos nos saudando com seu boa tarde. O nosso querido Vitor Hugo Torres Garcia, lá saudações, de Tamaulipas, Villahermosa, no México. Um grande abraço para você. Vitor Hugo, obrigado pela sua audiência. O Vitor Hugo, juntamente com o Thomas, está se ocupando da tradução para o espanhol das obras do Espírito Lúcius. O Amor Jamais Te Esquece, já traduzido. A Força da Bondade, também já traduzido. Para a edição em língua espanhola. Vocês que têm interesse em ter este contato, já está disponível no Amazon os 2 livros em espanhol. O primeiro, Amor Jamais Te Esquece, e o outro, A Força da Bondade. Eles estão fazendo a tradução do terceiro e em breve vai estar também disponível. Além do fato de que o livro O Amor Jamais Te Esquece em inglês também já está disponível no Amazon para aqueles que quiserem adquirir. Agora temos a participação da Yara Blanco, ela é de Fartura, em São Paulo. Boa tarde, gosto de ver esse programa. Estou esperando, ansiosa por mais uma série do Espírito da Letra. Obrigado, Yara. Legal, Yara. Aqui a Marisa Santos, da Holanda, mandou ok, nós já falamos. A Renata Poleto Camargo. Ela faz uma pergunta que depois nós vamos abordar também esse tema. Obrigado, Renata.
Irene Camargo, boa tarde, muita luz. A Betina Almeida, boa tarde, Solange André. A Elaine Stroder, boa tarde, André. O espírito fica vinculado na Vila Carrão. Não é na Vila Carrão, não. Ele fica vinculado no ventre, mas a nossa querida Elaine é da Vila Carrão. Obrigado, Elaine. Um abraço, querida. A Ana Guedes, o espírito se liga ao corpo só na concepção. Isso, mas até agora ninguém respondeu. O que acontece? O espírito fica preso ao corpo da mulher, ele fica lá retido, não pode mais sair dali? A Rosana Pulsoni, boa tarde, gratidão pelos ensinamentos. O que seria a encarnação compulsória? Isso. Por que isso acontece? Nós já fizemos, inclusive, programas explicando sobre ele, mas eu vou aqui fazer uma breve abordagem. Todos nós temos o direito de renascer como uma necessidade evolutiva. Porém, alguns espíritos não desejam reencarnar. Eles estão muito bem, se sentindo muito bem, felizes no que eles estão, mas eles não querem voltar ao corpo físico, apesar de eles precisarem. Então, nestes casos de espíritos muito rebeldes, os espíritos superiores determinam que ele reencarne e ele será colocado contra mesmo a sua vontade num corpo futuro, porque ele precisa dar continuidade à sua evolução, mesmo que seja através do resgate dos erros que ele já cometeu. Porque uma pessoa que fez muito mal semeou tanto espinho que sabe que vai ter que colher o espinheiral todo. Então, muitas vezes ele se recusa, ele não quer voltar, ele não quer passar por aquilo. E nestes casos, o mundo espiritual tem recursos para colocar o espírito num corpo, chamado então de uma reencarnação compulsória. Ele não estará participando, escolhendo nada. Espíritos mais elevados farão o projeto e escolherão as condições adequadas para que ele renasça. E, naturalmente, não será uma encarnação de felicidades, será uma encarnação de angústias, de dificuldades. Então, esse é um dos tipos de reencarnação, tá bom? Um grande abraço para a Rosana. Nós temos a participação do Antônio Souza. Boa tarde, Guaxupé, Minas Gerais. Ele fala o seguinte: estamos estudando o livro Os Mensageiros no programa O Espírito da Letra. Que aí bom, mais Antônio, mais um. A Iracilda Galdino, de Campina Grande. A Marinês, ela diz que é de Araras. Um grande abraço para Araras, a Marinês, ao pessoal do ID, lá da editora de Araras. Muito obrigado, Marinês. Um abração. O Jonas Marinho Pelitione, saudações de Aquidauana, Mato Grosso do Sul, portal do Pantanal. Que tenhamos um mês de luz e valorização à vida, o mês de setembro amarelo de prevenção ao suicídio, todos pela vida. Isso mesmo. E é bom falar sobre esse tema, porque no nosso estudo de quarta-feira, que fazemos na TV Alvorada Espírita, na sequência de 4 programas, 4 estudos de 2 horas, nós estávamos abordando justamente o desgosto pela vida, o suicídio. Então, há inúmeras questões e comentários importantes para valorizar a vida e combater o suicídio. Você pode entrar no youtube.com/TV Alvorada Espírita, o estudo do Livro dos Espíritos, de quarta-feira, lá na nossa instituição, e você verá estes últimos 4 ou 5 programas dedicados ao suicídio. Lembrando, inclusive, como que é o nome dele? Jonas. Lembrando, Jonas, que, inclusive, num dos programas, o André trouxe a comunicação de um espírito de uma suicida. E ela relata toda a situação, tudo o que ela passou depois que ela cometeu esse ato. É uma coisa que a gente tem que conhecer, tem que saber qual é a consequência de um ato como esse. É uma entrevista que Humberto de Campos, Solange, ele realizou a uma jovem que havia se matado no Rio de Janeiro. Isso está transcrito, uma psicografia feita pelo Chico Xavier, que está enfeixada no livro Estante da Vida, é o capítulo 2 do livro Estante da Vida, cujo título é Depoimento. São 11 perguntas que Humberto de Campos realizou a essa moça desencarnada pelo suicídio, e ela responde o que aconteceu com ela. É fundamental que todas as pessoas que eventualmente tenham alguma ideia de tirar a própria vida, que elas leiam este depoimento. Não é assim, nada assim assustador, terrificante, mas é de conscientização, para que a gente não gaste um bom neurônio com ideia ruim, que vai ser muito pior, tá bom? Mas vamos voltar aqui, olha. André, só mais uma participação que é da Maria do Carmo Vieira. Ela está dizendo que ela está estudando o Espiritismo com a gente. Que bom, Maria do Carmo. O programa preferido.
Ela está Isso. estudando o livro dos Espíritos e também certamente está espalhando para mais pessoas, não é? Agora, Vamos retornar. nós vamos para o slide número 6. Você verá na tela a pergunta número 350. O espírito, uma vez unido ao corpo da criança, e quando já não pode voltar atrás, lamenta algumas vezes a escolha que fez? Olha só, deixa a pergunta mais um pouquinho aí. O espírito já foi unido ao ovo, a célula ovo, já está unido ao corpo. E a criança já está crescendo. E então Kardec coloca, quando os laços já são mais intensos, em que ele já não pode mais voltar atrás, não pode desistir daquela encarnação, o espírito lamenta algumas vezes a escolha que ele fez. Ai, eu não devia ter pedido para nascer, eu não devia, agora eu estou me sentindo preso. Será que ele se queixa? Será que ele lamenta essa escolha? É uma pergunta interessante que os espíritos vão responder com base em duas hipóteses, não é mesmo? Agora a Fernanda vai pôr para nós a resposta da questão 350. É o slide seguinte. Você pergunta se, como homem, lastima a vida que tem? Sim. Como homem. Então, ele nasceu, está lá, ai, que vida ruim que eu vou ter, não sei o quê. Se ele lastima a vida que ele tem como homem, então é possível que ele se lamente. Se lamenta a escolha que fez? Não, ele não sabe que a escolheu. Aí que está interessante. É a vida que ele tem. A vida que ele terá. Ele pode se lamentar de ter escolhido aquela vida. Agora, se ele está como espírito, depois ele está lá na condição... Se ele lamenta a escolha que fez, ou seja, de reencarnar... né? Se ele lamenta a escolha que ele fez, como espírito, ou depois que ele nasce, não é? Porque como homem, né? Ele está perguntando, como homem, ele já, a princípio, já está na condição de ter encarnado, né? Se ele vai lastimar a vida que ele tem, se ele pode lastimar aquela vida, eu escolhi, né, nascer numa situação humilde, ele pode sim se lastimar. Mas... ele estando encarnado, lamentar a escolha que ele fez, ele não sabe que fez a escolha. Isso. Estando encarnado, poucos são os indivíduos que têm consciência de que escolheu aquele tipo de vida. É isso que é importante que nós nos lembremos. Até mesmo na nossa rotina de atendimentos nas casas espíritas, muitas pessoas chegam e falam assim, nossa, eu não sei porque eu estou passando por isso. Eu estou doente, eu não queria ficar assim. E elas se surpreendem quando, através do estudo, elas vão ser informadas, Solange, que foram elas mesmas, essas mesmas pessoas que escolheram o corpo, ou a doença, ou o estilo de vida, ou a situação porque tem que passar. Ela mesma escolheu isto. Agora, então os espíritos estão respondendo. O homem pode, uma vez nascido, ele pode lastimar aquela vida, mas ele não pode lastimar a escolha, porque geralmente ele não sabe que foi ele que fez. Vamos voltar com o texto da resposta na tela, por favor. O espírito, uma vez encarnado, não pode lamentar uma escolha da qual não tem consciência, mas pode achar a carga muito pesada. E se a crê acima de suas forças, ele recorre então ao suicídio. Então, estando nascido já como alguém encarnado, ele pode lastimar a vida que tem. Mas, geralmente, o espírito encarnado não se recorda que foi ele que escolheu. Então, ele não pode lamentar, ai, que burro que eu fui, né? Põe aqui pra gente, ó. Né? Ele não vai lamentar. Que burrada que eu fiz, né? Que tonto que eu fui, que eu escolhi nascer nessa situação. Ele, na verdade, o ser encarnado, ele não tem essa lucidez, a não ser que ele tenha aprendido com a doutrina espírita, que foi ele quem escolheu. Você vai depois falar, não, eu não acredito nisso, eu não sou masoquista, você acha que eu ia escolher nascer numa situação assim, tem que ter essa sogra, esse sogro, essa nora, esse genro? Eu não quero saber disso, eu não quero passar por isso. É verdade. Então, essa lucidez de que ele, sabendo que tinha que passar por situações, ele mesmo pediu, o homem perde um pouco essa noção.
ele passa a achar que isso é contingência da vida, isso é azar. Quando, na verdade, é escolha que ele fez. Então, é por isso que ele está dizendo. Quando ele encarna, então, e está passando pelas dores, pelas dificuldades, pode ser que ele ache que aquilo é muito pesado para ele aguentar. E nessa condição, Solange, nessa condição, telespectador, ele pode imaginar que a única forma dele se livrar daquele peso é através do suicídio. Eu não aguento mais isso, eu vou me matar porque aí eu vou me sentir aliviado. E é aí que vem o problema. Aí ele vai ter saudade do problema que ele estava passando, por aquilo que ele vai encontrar depois. Então, é muito importante que nós nos lembremos do que os espíritos estão explicando. E é uma bênção, põe aqui na geral para nós, é uma bênção que você possa aprender na doutrina espírita com a sua inteligência, não com o seu rememorar do passado espiritual, mas a sua inteligência lógica, você entender que aquilo que você está vivendo, a situação, a decepção amorosa, a solidão, ou a dificuldade material, ou mesmo a enfermidade, são consequências das nossas escolhas, dos nossos projetos. Não é maldade de Deus, porque muitas pessoas, por causa disto, acham que Deus é mau, que Deus fez eles passarem por isso. Mas não é assim. Então, com a doutrina espírita nos explicando com lógica, com clareza, estas coisas, a primeira coisa que você vai entender é que as aflições que você está passando são justas. E você mesmo as solicitou ou as produziu. Portanto, você não pode pôr a culpa em ninguém, a não ser de você mesmo, em você próprio. E isso é importante. Agora, quando a pessoa não tem essa noção, Solange, o que ela vai fazer? Ela vai achar ruim, ela vai pôr a culpa em Deus e ela vai dizer, não quero mais isso, eu não quero mais sofrer desse jeito, não é justo, eu vou embora. E aí ela tenta ou se mata. Ela tenta contra a vida ou ela consegue se matar. Lembrando que quando a gente escolhe também as nossas provas, nós sempre temos capacidade de suportá-las. Por mais que a gente imagine quando está encarnado, que está muito pesado esse fardo, na realidade nós escolhemos ele. Se nós escolhemos e se nos foi concedido, é porque a gente tem condições de superar essa dificuldade. Então, nada de pensar nessa bobagem que é o suicídio, que vai trazer muito mais tristeza, dificuldade, dor, atraso, porque nós vamos ficar no plano espiritual por anos e anos para conseguir se livrar das consequências desse ato. Isso mesmo. E agora, como nós já estamos mais próximos do fim, nós vamos lembrar da nossa pergunta de desafio e vamos para a próxima, que é a pergunta que vai responder a pergunta de desafio. Vamos lá. Põe pra gente a pergunta de desafio na tela, por favor, Fernandinha. Olha lá, 1, 2 e... Você vai pôr. 1, 2 e... Tchum. O espírito que vai nascer fica preso ao ventre de sua mãe durante a gravidez? Será que a gente fica preso, amarradinho lá dentro da barriga da nossa mãe? Tem que ficar dormindo junto com o corpo. Quietinho? Né? Será que o espírito está lá assim, preso? Vamos ver agora a resposta dessa pergunta que vem justamente no slide número 8. É a pergunta que vai levar a resposta. Vamos ver o slide 8 agora? Você vai acompanhar o que Kardec quer saber. No intervalo entre a concepção e o nascimento, o espírito goza de todas as suas faculdades. Ele está lá ou ele está dormindo que nem o corpinho lá que está sendo criado, crescendo? Nesse intervalo que vai entre a concepção, que é a união do espermatozoide com o óvulo, e o nascimento do corpo vivo, o que acontece com o espírito? Ele fica grudado na barriga da mãe dele? Ele pode andar, ele pode sair, ou ele tem que ficar ali tomando conta e vendo as células se organizarem? É a pergunta que Kardec faz e nós já vamos para a resposta. Vamos lá? É o slide seguinte. Mais ou menos de acordo com a época, porque ele não está ainda encarnado, mas vinculado. Ele não está preso. Ele poderá ter mais ou menos lucidez, ele terá mais ou menos capacidades, como foi a pergunta. A pergunta que nós fizemos é justamente sobre faculdades. Ele terá mais ou menos faculdades de acordo com a época da gravidez, porque ele ainda não está encarnado totalmente, ele está vinculado.
Desde o instante da concepção, a perturbação começa a se assenhorear, a tomar conta do seu espírito, advertindo-o de que é chegado o momento de tomar uma nova existência. Essa perturbação vai crescendo até o nascimento. Continua no próximo slide, isso. Nesse intervalo, o seu estado, o estado do espírito, é parecido ao de um encarnado durante o sono do corpo. Aproximando-se o momento do nascimento, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado, da qual não tem mais consciência, como homem, uma vez entrando na vida. Essa lembrança lhe volta aos poucos à memória no seu estado de espírito. Então, veja só. No começo da gravidez, a ligação é muito tênue. O espírito pode sair, pode andar, pode ir para o plano espiritual, pode fazer um monte de coisas que a sua faculdade permita. Com o passar do tempo, quando o corpo vai ficando mais forte e as ligações mais intensas, o espírito vai entrando cada vez mais num estado de perturbação que antecede o nascimento. Quanto mais evoluído, porém, for o espírito, mais curto é esse momento da incapacidade. Ele continua lúcido e tomando decisões quase que até o próprio momento do nascimento. Mas é claro, esses são espíritos muito mais avançados, muito mais elevados. Agora, os espíritos normais, os espíritos mais atrasados, eles vão perdendo esta noção à medida que as semanas vão se passando. Mas enquanto eles não estão totalmente perturbados, eles podem ter faculdades ainda próprias deles como espíritos. E os espíritos fazem ainda essa comparação com o sono, que é como se o espírito entrasse nesse torpor, nesse estado de sono, como a gente sente, né? Que a gente vai sonhando e vai perdendo a noção da realidade. É isso que acaba acontecendo. E agora nós vamos voltar, Solange, para as pessoas que nos deixaram aqui sua participação. Algumas responderam. Até agora nós não vimos nenhuma resposta correta, completa, porque algumas pessoas disseram que o espírito fica vinculado, mas não disseram se ele perde ou não as faculdades. Essa é uma situação que é importante que nós nos lembremos. Ele vai aos poucos perdendo esta faculdade de lucidez, até que chega um momento em que o corpo já está bem formado e ele está mais ligado ao corpo, pronto para o nascimento. Mas nós abraçamos todos os que puderam responder. A Maria Isabel Neves, lá de Petrópolis, do Rio de Janeiro, nosso abraço. O Jonas Marinho Pelicione, excelente programa. E me recordo do fato dessa psicografia lá do Humberto de Campos. O Rui Branco de Siqueira. Manda um abraço para todo mundo da TV Mundo Maior. A Andréa de Volta Redonda, do Rio de Janeiro. Põe na geral pra gente. Sempre que posso, acompanho vocês no YouTube ou nas noites de estudos. O Edson, do Rio de Janeiro, que também nos manda saudações para todos. A Eliana, lá de Campinas. Olá, um beijo, Eliana, para você. A Elaine Sete também está presente. Olá, Elaine. Maria Isabel Neves, boa tarde, gratidão. Maria Isabel Neves de Petrópolis. Puxa vida, até agora nós tivemos tantas pessoas e esperamos que vocês possam ter compartilhado bastante estes nossos encontros, que vão passando depressa, nós já estamos no finzinho, e nós queremos aproveitar para relembrar o convite, né, Solange? O convite para a estreia do nosso próximo livro no programa O Espírito da Letra, dia 5 de setembro, sábado. Fala aí, Solange. Dia 5 de setembro, nós esperamos vocês no sábado, a partir das 17 horas, no Espiritismo Sem Mistério. Nós vamos iniciar um novo livro que é Nos Domínios da Mediunidade. E aí vamos aprender juntos, porque é um belo livro, vale a pena. Você, então, aqui na TV Mundo Maior, você estará assistindo às 17 horas na programação normal, e a TV Alvorada Espírita, nossa TV no YouTube, também já vai disponibilizar no próprio sábado este vídeo, que vai ficar lá para você assistir a hora que você quiser. Então, são 2 os veículos que estarão transmitindo essa nova obra do Espírito André Luiz, para que você possa estudar, possa falar com seus amigos, porque este livro todinho vai falar sobre as questões da sensibilidade mediúnica, que todos nós temos, né? Mas que às vezes a maior parte das pessoas não sabe como exercitá-la. Inclusive é um bom livro para a gente se reunir com os amigos, com os amigos da Casa Espírita, para a gente fazer um estudo, um conjunto. É muito bacana, vale a pena.
É isso. A Maria Várias Lígia participações. Monteiro, a Cícera Rosendo, a Júlia Lavérnia. Grande abraço para todos vocês. Obrigado pelo carinho, pela participação. Obrigado pelo Rogério, pela Fernandinha, pela Regina Prata, pela Margarete Parpinelli, por todo mundo que está com a gente. Não esquece, ó, de curtir bastante, mas também de compartilhar. Compartilha. Muita coisa boa a gente pode espalhar, levar para as pessoas. E às vezes você salva alguém do suicídio Isso. porque manda uma mensagem dessa e a pessoa assiste. Não é, É mesmo? isso aí. Então, beijo grande. Até o próximo, hein? E até sábado. Até sábado. Tchau, gente. Tchau. Termina aqui. Espiritismo sem mistério.